Gente, vamos para o preparo do nosso bolo de paçoca. Primeiro detalhe, o meu forno, ele já tá lá pré-aquecendo, já liguei antes de começar essa live para que enquanto eu estou preparando aqui, ele já esteja quentinho na hora que eu levar esse bolo para o forno, certo? Eu vou falar os ingredientes e vou falar os detalhes do preparo na sequência. Então, aqui eu tenho um ovo de 50 gramas e mais uma gema de 20 gramas, tá? Tenho aqui 100 gramas de manteiga em ponto de pomada, que é esse pontinho aqui, deixa eu mostrar para essa câmera. Esse pontinho aqui, ó, a manteiga ela tem que estar macia ao toque, ó. Eu passo a colher aqui, ó, eu consigo afundar a manteiga aqui com facilidade. Isso aqui facilita na hora de bater a nossa manteiga, tá? Então, 100 gramas de manteiga, 85 gramas de açúcar de confeiteiro. Na verdade, é açúcar impalpável, que é aquele açúcar que tem um pouquinho de amido junto na fórmula dele, tá? Então, açúcar impalpável, tenho 110 gramas de farinha de trigo, 5 gramas de fermento em pó, 20 gramas de licor de cacau. Eu vou usar licor de cacau, mas você pode usar qualquer licor da sua preferência. Se não quiser usar licor, você vai substituir o licor pela mesma quantidade, vai colocar no leite daí, tá? Vai acrescentar no leite a quantidade. Eu vou usar aqui 2 paçoquinhas rolha na massa e mais 2 na cobertura. Então, eu separei aqui 4, mas eu vou usar 2. O peso de 2 paçoquinhas é 44 gramas, tá? E esse aqui eu também vou usar na cobertura, que é um creme de leite de caixinha mesmo. Eu coloquei aqui 80 gramas, certo? Esse aqui é para nossa massa, que é o leite, é 50 gramas. Eu sempre peso, mesmo que seja líquido, eu peso. Então, deu 50 gramas, que seria praticamente 50 ml de leite. Então, o nosso preparo. Como que funciona o nosso preparo? Esse bolo a gente vai fazer pelo método cremoso. O método cremoso é um bolo que a gente vai bater a manteiga com o açúcar primeiramente, até ficar um creme mais esbranquiçado, vai ficar um creme mais claro, mais leve, e depois eu vou adicionar os ovos. Vou bater por mais um tempo. Quanto eu quiser que essa massa fique aerada, quanto mais eu bater, mais aeração eu vou ter nessa massa. E depois eu vou adicionar os outros ingredientes, certo? Então, eu vou começar aqui pela manteiga. Então, aqui eu tenho a manteiga com o meu açúcar. Eu vou começar a bater numa velocidade baixa, porque eu quero que esse açúcar, que ele misture com a manteiga. Se eu ligar já na velocidade alta, o que vai acontecer? Vai começar a voar açúcar por tudo aqui. Então, eu vou começar baixinho, para ele começar a incorporar o açúcar, e depois, aos poucos, eu vou aumentar a velocidade. Ó, aqui já misturou a manteiga com o açúcar, eu vou aumentar a velocidade para ele bater mais. Vocês podem perceber que a mistura já tá mais clarinha, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma tiradinha aqui nas bordinhas, para que ele misture novamente. Ó, aqui eu já tenho um creme bem mais claro do que estava no início, né? Então, aqui eu já posso adicionar os ovos. Então, eu vou deixar batendo devagarzinho e vou adicionar os ovos aos pouquinhos também, para ele incorporar melhor. Aí algumas pessoas podem perguntar assim, tá, Débora, mas por que você bate tanto aqui a manteiga com o açúcar, os ovos?
Eu já ouvi pessoas falando o seguinte: ah, mas quando a massa é feita pelo método cremoso, ela não tem que ficar batendo, porque a gente não quer a aeração dos ovos. Depende, eu posso ter uma massa úmida, uma massa rica, uma massa densa, mas ao mesmo tempo aerada. Então, essa quantidade que eu vou bater vai depender de quanto você quer que a sua massa fique fofa. Porque mesmo ela sendo feita com manteiga, ela pode ficar fofa, pode ficar aerada. Então, vai depender quanto que o seu bolo vai ficar fofo do quanto que você bater nessa fase do processo. Se você quiser mesmo um bolo mais denso, mais com aspecto mais molhado, você pode bater menos. Mas se você quer uma massa um pouco mais aerada, você vai bater mais. Eu gosto da massa mais aerada, mesmo que ela seja feita com manteiga, com esse método da cremagem. Por isso que eu bato bem. Então... Bom, aqui já é suficiente, então o que eu vou fazer agora? Esse aqui eu vou deixar aqui para nossa cobertura. Eu vou separar aqui os ingredientes que vão no preparo. Então, aqui eu tenho a farinha. Eu já peneirei essa farinha antes de eu trazer aqui para o meu mise en place, tá? Então, hoje eu não vou peneirar direto na batedeira. Essa farinha já tá bem peneiradinha, eu vou colocando ela aos pouquinhos dentro do preparo. Os meus alunos já sabem, eu sempre falo também nas lives, não posso bater a farinha para que não desenvolva glúten. Então, o processo de adicionar a farinha na massa tem que ser o mais breve possível, mas eu não vou colocar isso aqui de uma vez só, porque vai dificultar aqui para misturar, ele vai ter que bater muito mais para virar uma coisa só. Então, por isso que eu vou intercalar os ingredientes secos com os líquidos, para que ele vire realmente uma emulsão, que vire uma coisa só, e que eu não demore tanto para fazer isso. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou diminuir a batedeira para o mais devagarzinho, e vou colocando aqui a farinha aos poucos, e vou intercalar com o nosso líquido, que aqui é o leite, tá? É pouquinho. Ó, ele começa a grudar, vou colocar mais um pouquinho. E nesse caso dessa receita, hoje a gente tem 2 líquidos, né? Como eu vou usar o leite e o licor, eu vou intercalar com esses 2 líquidos. Eu vou colocar todo o leite primeiro, depois eu vou passar para o nosso licor. E agora eu vou colocar as paçoquinhas, tá? É isso que vai dar o sabor da paçoca na nossa massa. Eu vou quebrar elas levemente, a batedeira vai ajudar ali a misturar, mas vão ficar alguns pedacinhos da paçoca. A paçoca eu posso colocar também no momento que eu tô batendo a manteiga com o açúcar. Porque a paçoca ela é feita de manteiga, açúcar e sal. Então não tem problema se eu bater bastante ali junto com a manteiga. Ó, aqui eu já misturei, não vou ficar batendo, lembra? Que eu não posso ficar batendo para não desenvolver o glúten. A única coisa que eu vou fazer é tirar aqui das bordinhas essa manteiga que não havia misturado. Ó, já misturou o suficiente, agora eu só vou colocar o fermento, que eu deixei para o final, e misturar mais uma vez. Velocidade baixinha, porque eu não quero desenvolver o glúten dessa receita. Pronto. Então, ó, gente, só misturei aqui. Deixa eu tirar aqui da... Deixa eu mostrar para essa câmera aqui. É isso, olha. Então, aqui fica uma... Aqui tem bastante luz, então vai ficar um pouquinho difícil de ver, mas... Dentro do bolo tá melhor. Ó, aqui deixa eu chegar mais pertinho aqui, ó. Ó, dá pra ver a textura da paçoca ali. Mas, ó, é assim que fica o resultado final da nossa massa. Tô usando uma forminha como daquelas de pão, porque essa massa vai ser pequenininha, uma receita pequena, eu tô fazendo meia receita. Mas, se vocês forem fazer, né, em maior quantidade, vocês vão usar uma forma maior. Então, aqui vou só...
Então, o meu bolo, a massa já tá pronta, eu vou levá-la pro forno daqui a pouquinho. Eu vou deixar ela aqui só um pouquinho enquanto eu vou explicar sobre a cobertura para vocês. Bom, vocês sabem que eu sou muito fã daquela cobertura do doce de leite cozido, na verdade, leite condensado cozido. Doce de leite feito a partir do leite condensado. Então, o que que eu faço? Eu sempre faço no vidro, tá? Esse aqui é um vidro que era de morango, um vidrinho decorativo. Mas é como aqueles vidros de conserva, que vem pepino, palmito, né? Eu uso um vidro como esse, encho até aqui em cima de leite condensado, tampo bem, coloco um pano em volta, coloco na panela de pressão, ela vai ficar até cobrir o vidro, né? Com água, eu fecho, deixo cozinhar. Assim que levantar a fervura, que ele começar a chiar, a panela começar a chiar, eu vou contar 40 minutos. Quando der 40 minutos, ele vai ficar com esse aspecto aqui, ó. Deixa eu mostrar para esta câmera, que acho que vai ficar melhor. Ó, aqui. Claro que aqui ele acabou de cozinhar, então ele tá com aspecto assim, parece que ele tá se dividindo, né? Mas quando eu misturo isso aqui com um garfo, ele fica bem lisinho. Ou se eu esperasse esfriar um pouquinho mais para mexer, ele já estaria bem lisinho, porque ele acabou de ficar pronto, então por isso que ele tá assim, meio quebradiço. Mas eu vou mostrar para vocês como que faz ali com um garfo para ele ficar bem homogêneo. Ó, queria só mostrar para vocês, ó. Então o doce saiu, deixa eu mostrar nessa câmera aqui. Ó, ele saiu ali do vidro, né? Se eu for fazendo assim com o garfo, eu vou desmanchando esse aspecto cortadinho do doce, né? Isso só porque eu não esperei ele esfriar, tá? Não esperei ele esfriar completamente. Se eu tivesse deixado esfriar, ele ficaria bem cremosinho já antes disso. E aí... Mostra pra gente ver agora. Ó, ele vai ficando mais lisinho. Quanto mais eu for mexendo aqui, pode ser com um garfo, com um fouet. Ó. Ele vai ficando bem lisinho. Tem que esperar a câmera. Ela foca, né? A câmera foca ali. Ó, mas o que eu vou fazer? Eu vou bater aqui, ó. Se eu tivesse deixando... Ele vai ficar homogêneo, tá? Vai ficar mais lisinho. Como aqui eu vou adicionar o creme de leite, eu tenho aqui, então, 160 gramas de doce de leite, feito com leite condensado cozido. E tenho aqui 80 gramas de creme de leite de caixinha mesmo, tá? Então, só vou misturar isso aqui. Porque eu quero... dessa mistura aqui, uma cobertura mais lisinha. Eu não quero um doce grosso para passar no meu... Ai, coloquei tudo de uma vez. Eu devia ter colocado aos pouquinhos, mas eu fiquei ansiosa aqui e coloquei tudo junto. Mas, enfim, eu vou misturar aqui, ele vai virar uma coisa só. E ele vai ficar mais lisinho. E também, quando eu colocar em cima do bolo, ele vai ficar um pouquinho mais líquido. Eu não quero aquele aspecto de doce duro, porque eu quero que ele escorra no meu bolo. Eu quero que ele fique com aspecto assim, tá brilhoso, tá escorrendo, tá cobertura, né? Tá aquela coisa de bolo caseiro, né? Eu não quero um bolo, não é uma coisa para fazer bico. Então, por isso que eu coloco aqui o creme de leite. Então, aqui eu já misturei, ó, o doce de leite com o creme de leite. Ele já tá mais liso, ó. Posso misturar mais se eu quiser que ele fique mais liso, mas ele não vai ficar liso, sabe por quê? Porque eu vou colocar essa paçoca. Então, eu quero quebrar uma paçoca aqui, eu vou quebrar 2 paçoquinhas. E eu vou misturar também. Então, aqui eu já tenho o meu creminho com sabor de paçoca. Vocês viram que na decoração do bolo, eu também polvilhei a paçoca quebradinha em cima do bolo. Então, quebrei uma paçoquinha em cima do bolo, ficou lindinho daquele jeito. Ó, aqui ficou desse aspecto. Então, quando eu for colocar em cima do meu bolo, ele vai escorrer para as laterais, tá? Ele não vai ficar paradinho em cima, eu não quero que ele fique grosseiro, então por isso que eu deixei nesse aspecto mais lisinho. Então, essa é a nossa cobertura, tá? Agora eu vou cortar um pedacinho do bolo ali para vocês verem como que ele ficou. Ó. Como eu falei, é uma massa mais densa, tá? Mas ela tem o sabor de paçoca, tanto na massa como na cobertura.